Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Growcast. Pessoal, hoje a gente vai ter a oportunidade de estar conversando aqui com a Juliana, tá bom? Nossa irmã da nossa igreja. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é a esposa do nosso irmão Rafael. Nosso bate-papo hoje, descontraído, animado, daquele jeito que vocês gostam, vai ser sobre Libras, linguagem de sinal, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e vamos começar. Muito bem. Eu quero agradecer muito pela sua presença aqui e um assunto muito relevante. A gente está falando de uma linguagem que é oficial no Brasil e que talvez da nossa galera aqui poucos saibam falar, né, e se comunicar nessa realidade que envolve aí a comunidade dos surdos. A gente quer ouvir um pouquinho da sua história e muito obrigado aí pela sua disposição em estar conosco aqui, tá bom? É um prazer falar sobre isso. Deixa eu terminar de apresentar então, das últimas Vamos informações. lá. Temos informações Isso importantes aí. da Juliana aí, não é? É. Ó, estamos aqui com a Juliana Nogueira, ela tem 40 anos, a profissão dela é administradora de empresas, ó, que top. O time de futebol dela é o Palmeiras, né? O maior do Brasil, né, Nunca gente? sabe que não tem. Tá fácil. Tem um torcer título que eles pro não Palmeiras. têm. Tá fácil, Tá né? fácil. Não tem nem graça mais, né, gente? Todos já sabem que vai Talvez ganhar. na edição lá vão colocar Pode ser. Prato preferido, lasanha, uma Aí coisa sim. que não gosta. É bom. Uma coisa que não gosta, isso aí gera polêmicas. É. Camarão. Não. Não gosto de camarão. Já tentei comer, mas não rola. Sonho, viajar para a Grécia. Oh, leva a gente. Caraca, Quando você for, vai lá no aerópago. leva Vou a lá gente pra lá, pra pra conhecer. as estátuas. Paterno. Massa, que legal. Legal. Juliana, conta um pouquinho pra gente como é que foi aí a sua adolescência, a sua juventude. Foi na igreja, não foi na igreja? Como é que foi essa parte da sua primeira infância aí? Conta pra gente um pouco, pra gente conhecer a sua história. Eu sou de Jesus desde os 9 anos, né? Fui primeiro para a igreja. Meus pais foram depois de mim, da minha irmã mais velha. E aí a minha adolescência foi na igreja, né? Participei bastante das Mensageiras do Rei. Acho que o pessoal mais velho da minha idade vai lembrar disso. Então, eu participei bastante das Mensageiras do Rei. Então, sempre estava envolvido, né, com a igreja, com as programações. Mas também estava muito envolvido com o esporte, né? Uma coisa que sempre esteve presente na minha adolescência, tanto na escola quanto nas igrejas. A gente participava sempre de eventos esportivos, então estava sempre em competições entre igrejas. Então, conheço bastante igreja de Guarulhos por conta disso. E porque a tinha gente uma sempre... modalidade assim específica? específica? Tinha. Eu jogava vôlei e também jogava futebol. Eu era no gol, mas não era tão boa assim, né? Mas a gente estava ali para brincar um pouquinho, né? Sempre bom estar em comunhão. Então, a minha adolescência praticamente foi dentro da igreja, a juventude também. Sempre participei de cargos de liderança, sempre estava envolvido com jovens. E aí foi quando eu conheci pessoas que tinham envolvimento com Libras. Aí foi quando a gente foi desenvolvendo mais. Mas assim, né? Sabe como é jovem e adolescente, né? Tem hora que a gente obedece, tem hora que a gente não obedece. Mas estávamos ali sempre. Sua família é grande? Tem Nós somos irmãos? em 4 irmãos, 3 meninas e um menino. O menino é falecido faz 4 anos. Meu pai e minha mãe. Então, e agora grande porque tem os netos, né? Então, todo mundo casou, cada um tem um filho, e aí vai crescendo a família, vai ficando bastante grande. E foi bastante importante para você crescer nesse ambiente assim da igreja, porque normalmente a juventude acaba sendo encantada, né, pela modernidade. Como é que foi essa experiência de crescer na igreja? A minha época já era difícil, né? A juventude. Porque é muito atrativo, né? A minha irmã mais velha, ela chegou a um tempo de não ir para a igreja. Então, ficava naquela coisa, a minha irmã não vai, mas eu vou. E aí, ela sempre ficava com aquelas piadinhas, né? Mas você é santinha, essa coisa toda.
Então, foi importante para a minha base hoje. Então, eu acho que se eu não tivesse continuado, né, perseverado em continuar, mesmo com todos os atrativos, às vezes a gente pisa na bola, não dá para falar que a gente fica 100% certinho, às vezes a gente pisa na bola, mas a gente tinha quem desse lá o puxão de orelha, ou puxasse a gente de volta, então foi importante. Esse envolvimento com a igreja me fez permanecer, né? Então, isso é importante, esse envolvimento, estar na comunhão, para que a gente consiga permanecer, né? Porque sozinho o mundo é muito mais... Você conheceu o Rafa na igreja? O Rafa me conheceu na igreja. Foi ao contrário. Entendi. Quando eu conheci o Rafa, ele não era cristão. A gente foi passar o Natal na casa de uns amigos, e aí um amigo que estava começando a ir para a igreja levou ele. Então, aí ele acabou gostando do pessoal, começou a participar da igreja, e aí depois de 4 anos que eu conhecia ele, a gente começou a se envolver e casamos. Quanto tempo de casada? 10 anos esse ano. Não. 10 anos. Com 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. O Lucas e o Léo. Legal. E aí você começou a falar que as Libras entrou na tua vida a partir da experiência da própria igreja, né? Isso, foi bem na adolescência mesmo, nos meus 15, 16 anos. Tinha um rapaz na igreja que trabalhava no hospital, que fazia parte de palhaço nos hospitais. E aí ele conheceu um surdo no hospital, e aí ele começou a se envolver e levou isso para a igreja. E aí tinha eu e um grupo de mais ou menos 4 pessoas, e aí a gente começou a se interessar, e aí a gente acabou conhecendo um pessoal da PIB da Penha. Então lá, como tinha um ministério bem forte com Libras nessa época, então a gente começou a se envolver, a conhecer mais os surdos, começar a andar um pouco mais com eles, e aí foi quando foi nascendo aí o desejo de realmente, né, conhecer e poder levar a mensagem para as pessoas. Na igreja que você congregava não tinha surdos? Não tinha surdos, não. E aí fui conhecendo através da Penha, que aí a gente ia participar dos congressos, né, Interleste, entre outros daquela região, sempre tinha lá o intérprete e tinha lá a galera do surdo, a comunidade mesmo. E aí a gente acabou se envolvendo, conhecendo um surdo aqui, aí, eu moro em Guarulhos, aí a gente foi começando a andar junto, e aí acabou conhecendo um ali, outro aqui, aí foi... Você sabe que a minha história de conversão aconteceu na década de 90, eu morava na zona leste de São Paulo, e a igreja que a minha história começa com Jesus, ela tinha uma pessoa que interpretava os cultos. E tinham 2 surdos lá, 2. E a partir deles foram chegando outros. E a gente descobriu que havia um lugar assim que eles chamam de point. Era num shopping center lá no Tatuapé. E um dia fomos lá para conhecê-los. É muita gente assim. Muito. Você conhece esses lugares todos aí onde eles se encontram, né? Não muito. Não muito? Não, a gente já foi com alguns deles, porque quando eu comecei, eu fui da Vila Barros, né? E aí lá não tinha surdos. E aí o que aconteceu? No passar do tempo, lá quando eu tinha os meus 20 anos mais ou menos, não sei se o senhor conheceu o pastor Adelson, que era da Vila Barros, e ele tinha um filho surdo. E aí ele começou a frequentar a igreja. E aí foi quando a gente começou, de fato, trabalhar com surdos dentro da igreja. Aí ele ficou um tempo na Vila Barros com surdos, eu e mais a irmã dele tentando traduzir, porque só tinha o neném, e o neném não entendia ainda a linguagem, né? Mas a gente continuava para poder ir treinando, e também, assim, quando o surdo chega num lugar e ele vê que aquele lugar é legal, ele vai chamar todos os outros. Gustavo, você sabia que os surdos, eles têm um sinal? Cada surdo tem um sinal, você sabia? Tipo, quando você... é um código, tipo, você sabe... É uma tipo marca, é uma marca eles não, que identificam. Eles não chamam você pelo nome. Isso, eles fazem isso. É um sinal. É o sinal. Sim. E me deram um sinal, assim, que me identificava. Adivinha qual é? Eles faziam assim, ó. Mano. No caso do nariz. Você tem um sinal? Tem. Qual é o seu sinal? O meu sinal é assim. Como? Aqui, ó. Pega o brinco e desce. E desce. Porque quando eles me conheceram, eu usava sempre um brinco
e uma Comprido. trança. Ah, Um brinco e uma trança. então pega assim e faz assim. Isso aqui é sinal. Sinal. Isso. Sinal. Então, toda vez que o surdo te ver, ele vai te perguntar qual que é o seu sinal. Aí você vai falar o meu sinal, que está se referindo a você. Olha como é interessante a questão da linguagem, porque se alguém para na minha frente e faz assim, eu vou quer me dar alguma coisa. E não é, tá perguntando o meu sinal, né? Isso, é. Aí Tô eu te tenho que perguntando fazer, o aí eu sinal. tenho que fazer assim. Eu sou assim. Aí ele vai perguntar qual que é o seu nome, aí você vai, Como? nome. Nome. Assim, Pra lá. pra lá, direita, Deu esquerda. ligando aqui. Tá? Como se estivesse escrevendo algum texto. Isso. Assim, seu nome. Seu nome. Aí você vai, a Aí, gente fala datilografar. Ah. É datilografar. Não, tá, continua gravando. E Tá aí você certo. faz Alexandre. Uau. Ok. Aí ele vai falar, legal, mas o Alexandre é só para ele saber que você Qual chama seria o Alexandre. sinal do Gustavo, olhando assim pra ele? Tem que ir. É que Bigode? tem mais do que... Geralmente eles usam alguma coisa que vai lembrar Da fase. ele. Porque quando eles te dão um sinal, é questão de característica. Né? Então eles vão olhar para você e vão falar assim, alguma coisa que eu vou lembrar do pastor. Se tiver uma pinta, se Uma tiver uma pinta, cicatriz. se a pessoa usa óculos, que é uma coisa que ele sempre vai ver você com óculos, então ele vai dar um sinal que... Por exemplo, o meu esposo, ele é peludo. A Rafa tem muito pelo. Então aqui, ó, no Esaú. cabelo... É, isso aí. Quando Esaú. cresce o cabelo dele, então o cabelo dele emenda com os pelos. E aí os surdos que pegaram o R de Rafael e fizeram assim. Porque o que eles lembram? Nossa, eu lembro que quando o Rafael sentava na minha frente, o cabelo estava grande, ele juntava o cabelo com o pelo. Então ele lembra, esse aqui é o Rafael, entendeu? É, o Rafael. Então, nós chamamos de RG, né? O que a gente tem. Então, o que identifica? marca, né? Exato. Então, a marca para o surdo sempre vai ser um sinal. Então, você nunca vai chamar um surdo por nome. Vai ser sempre pelo o seu sinal. Se o cara é muito alegre, muito feliz, pode ser alguma coisa com um Exatamente, sorriso, pode ser essas coisas. Até o do final jeitão. nós vamos achar um sinal para você, vamos marcar você Vamos marcar você dentro com da alguma coisa. comunidade dos surdos. Pode ser? Isso aí, eu quero me fazer parte também. E você faz parte de alguma comunidade assim? Você tem contato com Assim, esse público? geralmente quem faz parte da comunidade é quem é surda mesmo. Quando a gente fala em comunidade, a gente pode estar dizendo uma comunidade informal e a comunidade surda, que é onde tem os surdos que são 100%, ou as pessoas surdas que têm algum tipo de deficiência. Ou os seus pais, ou os filhos de surdos, porque tem nem não é porque eu sou surda, tipo, se eu e o Gustavo fosse surdo e tivesse um filho, não é que o filho seria surdo também, não. O filho seria ouvinte normalmente. Então, geralmente essa comunidade surda, quando a gente fala, é porque eles vão, não é brigar, mas eles vão lutar por uma causa referente à necessidade deles, da deficiência deles, os direitos deles. E é tratado como deficiência? Como é que a gente lida com essa situação quando se depara, por exemplo, com um surdo? A gente trata como? É o deficiente? Deficiente auditivo. Auditivo, Deficiente auditivo. Então, eles são considerados, sim, os PCDs, né, que é o que a lei fala. Então, eles têm por direito, eles têm alguns direitos como os PCDs. Então, qualquer pessoa que tenha seja leve deficiência auditiva, eles já são considerados. Então, a gente fala que todo mundo, não é 100%, não é 100% de perda auditiva que só é o surdo, não. Se eu não ouvir de eu já sou considerada uma pessoa com deficiência. Olha que interessante, eu anotei aqui. A Junta de Missões Nacionais, ela desenvolve vários projetos de evangelização no Brasil. E ela tem uma informação que a população surda no Brasil é cerca de 9,7 milhões no Brasil, sendo que dentro desse número, cerca de 2 milhões são 100% surdos. Isso, esse é o dado de 2022. É o dado de 2022. Então, dentro dessa comunidade que você está falando, tem aqueles que conseguem falar Consegue. e escutam pouco, Isso. e tem aqueles que são 100%... Que são a severa. Como é classificado, então? É o severo, É o leve, o leve... o mediano e o severo. E o que não ouve nada. Porque, assim, os surdos, eles... Eu acho que lá em casa tem gente surda.
Olha, esses dias eu fiz até a Superar. geometria no meu filho, porque quando eu falo com ele, ele fica fingindo que não tá me ouvindo, entendeu? Pronto, Aí eu falo, acho fiz que, porque... seria um bom teste para todo mundo fazer em casa, né? Seria para Lá fazer em casa mais eu ou acho que menos. tem gente que só escuta o que quer também. né? Exatamente, bem assim mesmo. Mas os surdos, quando os pais identificam, ou os médicos, enfim, né, escola, igreja, a primeira coisa, hoje já mudou bastante, mas o certo mesmo que eles entendem que a pessoa precisa, o surdo precisa primeiro ir no fono. Porque ele pode ser tanto oralizado quanto não. O que é oralizado? Ele conseguir ler o que você fala ou falar com você. Eu conheço surdos que falam, não ouvem nada, mas falam. Porque eles aprenderam dessa forma. Então, assim, se eu ficar falando com eles na frente, ele vai aprender de alguma forma. Então, antigamente, só não existia, não era usada a Libras, considerada até o Brasil aceitar a Libras como a segunda língua, que foi em 2002. E impressionante como o nosso corpo, diante de uma limitação, consegue adquirir Adquirir novos outras hábitos ou habilidades, né? E a pessoa Se fala adapta. e ela consegue ler claramente o que é que você está... E a visão deles é 360, a gente fala. Que às vezes você está conversando aqui, porque tá surdo é vendo. curioso, tá? Você está conversando aqui, blá, 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 ele está assim, ó, ele está conversando aqui, mas ele está assim. Eu estou entendendo o que ele está falando. Porque eles são bem curiosos. Então, ele tem praticamente uma visão 360, mas porque isso aguçou depois que ele não tem a audição. A gente tem bastante surdo aqui também. É? Curioso. Não é? Não é 100% surdo. Mas tem lá a Mas curiosidade. é curioso e escuta o que quer. Exato. Não é? É verdade. Isso Olha, é. a gente está fazendo um diagnóstico preciso aqui do nosso público. Hein? É verdade, bem Você assim sabe que mesmo. às vezes eu também sou um pouco surdo, assim, né? Às vezes é bom ser um pouquinho surdo. Às vezes é bom você... Até porque a Bíblia recomenda a gente ser o quê? Pronto para ouvir e tardio para falar, né? Tardio para inércia. Exatamente. Só que aí como é que vai ouvir se é surdo? Não é? Tem que desenvolver as técnicas, né? Tem que Exatamente. desenvolver as técnicas. E lembrando que o surdo não é surdo mudo, ele é mudo porque ele não ouve. Não quer dizer que ele não tem a voz. Sim. Então, o que acontecia muito no passado é que as pessoas chamavam, olha lá, o surdo mudo. Tá. E não é surdo mudo. Ele só não vai falar porque ele não está ouvindo. Mas ele emite sons. Então, se ele emite som, ele tem uma voz. Esses surdos que eu comentei, da igreja onde eu fiz parte, a história da minha vida começou, enquanto eles falavam com os sinais, eles também emitiam som com a boca, eles tentavam falar e saía assim uma coisa assim, meio que fanha, né? Alguma coisa assim. E Mas às tinha vezes- som, tinha. eles verbalizavam E às também. vezes ele quer falar com alguém e ninguém está dando atenção para ele, eles gritam. Ah, Gritam com muita vontade. Então, tipo, você fala, uau, que voz. E assim, é tranquilo, por exemplo, fazer parte desse grupo? Então, eles te aceitam normalmente? Como é que é Eles são receptivos. a inclusão, né, de alguém que é ouvinte? Eles são bem, eles aceitam bem quando a gente está pronto a conhecer a sua cultura e aprender. interesse. Exato. Mas Você também falou- eles são desconfiados também. Você falou uma palavra importante, cultura. Cultura. Fala um pouco pra gente da cultura desse grupo, né? Eles, Como eles... A cultura deles é própria, não é uma cultura como a nossa, não tem os mesmos costumes que nós, né? Então, é o que eu falei, eles são um pouco desconfiados, porque eles querem saber, eu tenho uma deficiência, mas eu quero saber qual que é o seu interesse nisso. Será que vai ser a benefício meu ou não? Eles entendem que as pessoas que são ouvintes, muitas vezes não estão interessados em prol deles. Então, eles são um pouco desconfiados. Mas são pessoas que são bem verdadeiras, né? E a cultura deles é o quê? Eu estou aqui, eu sou como você. Mas existe a minha própria língua, existe meus costumes, e eu queria que você entrasse dentro dessa cultura, mas do meu jeito. Interessante, porque as pessoas que têm limitações,
que são, vamos dizer assim, classificadas dentro daquela terminologia deficientes, quando elas entendem as limitações e elas superam isso, elas não querem ser tratadas como deficientes. O surdo é assim também? É normal, eu sou normal. Eu sou normal, Você é normal, eu sou normal do meu jeito. Eles gostam muito de sentir parte, né? Então, se eu estou aqui, ele quer conversar com você, ele vai fazer esse entendido. E vai fazer você... Você pode estar falando nada com nada, mas ele vai tentar tirar aquilo que você está tentando dizer. Então, ele não quer se sentir sozinho. Não, eu não sou o excluído. Eu quero fazer parte. Então, eu posso conversar com você de alguma forma. Eu posso conversar com você com o papel. Eu posso conversar com você... Muitas vezes a gente tem sinais que a gente faz em Libras que é comum, que nós fazemos. Telefone é uma coisa que é comum para eles. Telefone é comum. Então, a gente se comunica muito com o sinal. Muito com sinal. Agora, usando, inclusive, os emotions nas redes sociais, as pessoas não estão mais falando, né? Agora usa só. Elas não estão mais sabendo conversar. E elas começam a usar as figuras. Isso, exatamente. Então, ela não fala nada, só faz assim. O que significa fazer isso? Ou assim. Ou oração. Normalmente os pais, você fala, bom dia, pai. Ele manda o joinha. Tá tudo bem? Tá tudo bem, pai? Pai, fui na padaria lá. Beleza. Só assim. Só o joinha. Tá tudo bem. Ok. Assim, eles gostam muito de falar a língua deles. Eu te ensino, eu estou disposto a isso, mas eu quero muito que você fale a minha língua. Quero que você faça parte do meu. Isso é muito verdade, porque lá no Palavra da Vida, lá no CLD, tem uma menina que ela tem um pouquinho de, não é 100% a surdez dela, mas tem um nível de surdez. Até a Agnes Naomi, se estiver vendo, um abraço aí para você. Ela, no começo do semestre, ela estava ensinando toda a galera do CLD lá a falar em Libras e tal. A galera tinha aprendido a falar bom dia, boa noite, tchau. E é assim, tipo, ela fala normal com a gente, tem uma certa dificuldade, mas é exatamente o que você está descrevendo. Super, tipo, quer que a gente entre no mundo dela. Alguém na sala de aula faz a interpretação para ela? Ou ela se vira bem? Ela se vira, ela consegue conversar com a gente, a fala dela não é perfeitinha, mas ela escuta, sim, né, um pouquinho, e quando ela não escuta, ela fala, não consegui escutar, pode falar mais uma vez, pode falar mais alto. Ou olha para mim, né, ou fique de frente para mim. Ela senta na frente, né, mas ela ensina a galera toda lá. No ministério que eu fazia parte, a gente tinha uns surdos que eram só oralizados. É porque, assim, mesmo dentro da comunidade eu quero falar Libras, né, com o próprio sinal, mas tem surdos, os mais velhos, alguns que não aceitam. Que se for oralizado, você tem que conversar comigo como oralizado. Então, ele vai... você tem que sentar na minha frente para eu poder ver tudo que você está falando. Então, alguns surdos a gente tinha que colocar de frente para o pastor, que aí o pastor ia falando e eles iam acompanhando. Eu já vi bastante, assim, em cultos... teatro, onde você tem ali o intérprete e passa um tempo, troca. O que? Cansa ou... Quem é que cansa? Quem faz a interpretação ou quem está vendo o intérprete? Os dois. Os dois cansam? Os dois cansam. Aí tem que ficar trocando, é uma estratégia. Mais ou menos. Para manter a atenção, Não, na verdade não é brincadeira. Mas quem cansa é o intérprete, né? Porque a gente trabalha muito com os braços e a mente. Porque, assim, quem faz tradutor de Libras é uma coisa e intérprete de Libras é outra. Então, tradutor é quando eu vou pegar essa folhinha toda aqui, ou uma Bíblia, ou um livro, e eu vou traduzir ela toda para a linguagem de sinais, de uma forma portuguesada, tá? Porque aí tem a gramática e tudo mais. Agora, o intérprete de Libras, ele vai falar a linguagem de sinais, que a linguagem de sinais ela é própria. Ela não usa conjugação de verbos, ela não usa o e, a vírgula. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da gramática da língua. Daqui a pouco a gente entra na questão do alfabeto e tudo mais. E aí, tipo, o intérprete é uma coisa e o tradutor é outra. Então, em 2015, que foi reconhecido como uma profissão.
Antigamente não era. Então, hoje é uma profissão. Então, as pessoas podem cobrar, podem ganhar por isso. E para fazer desde esse trabalho. quando a linguagem ela é oficial no 2002. Brasil? 2002 foi oficializada No Brasil. No como a Brasil. segunda língua do Brasil. Segunda língua. Eu tenho uma pergunta antes de a gente entrar nesse assunto da gramática. Fala-se bastante de inclusão, né? O assunto do momento é inclusão. Você acredita que os espaços estão prontos para a comunidade surda? Não. Não só os surdos, mas no geral. Mas para os surdos não, porque falta pessoas que conheçam a Libras. Nossa igreja, por exemplo. Não, Você acha que ela super preparada, tem a Juliana, ué. Tô brincando. Mas poderia ter mais, estar mais. Porque assim, se hoje eu interpretar um culto e um surdo vê alguém comentar com um surdo, domingo, no próximo domingo vem. Vem aí ó, lá naquela igreja tem, então eu vou também. Então, e assim antes vai de indo. interpretar o culto, é melhor montar uma classe de formação de língua, de Libras? Sim. Ou não? Ou faz as duas coisas ao mesmo tempo? Depende. Domingo você já pode interpretar? Deixa uma câmera só focada nela lá. Posso interpretar a hora que quiser, não tem problema. Poderia ser simultâneo, porque a partir do momento que o surdo vem para a igreja e a gente está tendo uma aula onde as pessoas aprendem, a gente consegue envolver ele melhor com a comunidade que é a igreja. E aí ele se sente parte. Então ele vai se sentir mais. Eu sou daquela igreja. Aquela igreja. O ministério que eu fazia parte, as pessoas entendiam que o quê? Os intérpretes e aquele pastor, eles eram responsáveis pelos surdos da igreja. Então, eu não me preocupava nem em falar bom dia, boa noite, paz do Senhor, nem nada. Então, os surdos falavam assim, poxa, eu só sei que a Juliana, a Joyce, fulano são as pessoas que eu vou diretamente. E a gente entende que não é assim que funciona. A gente sempre quis que as pessoas, pelo menos, falassem oi, tudo bom, como E como você é que tá? fala oi? Oi. Fecha assim, Faz o dedinho oi? para cima Oi. e faz o redondo assim. Oi. Isso aqui é oi. 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 Oi, assim também? Ixi. Eles entendem isso O daí. que significa isso? Apanhar. Apanhar? Apanhar. Não. Poxa vida. Se você fizer com as duas Você mãos, achou que é era hoje. pra lançar um... Hoje, agora. Agora, leia a Bíblia, faça a oração. Faça a oração. Se não, vai crescer. Boa. Poxa, que legal, que legal. Eu fico pensando, esse assunto é tão sério, não é? Porque, por exemplo, na padaria onde eu tomo café, se chega um surdo, eu fico já imaginando como é que ele vai pedir o pão. Normalmente aponta. Aponta e tenta falar. E tenta falar, mas se ele é um surdo que não tem nada, oralidade, não tem só nada, vai fazer o barulho, mas aí ele vai sair apontando. vai ficar apontando. Eu quero isso. Aí até descobrirem o que ele quer. A gente... porque hoje tem muito aplicativo, né? Hoje criaram-se muito aplicativo onde o surdo faz a Libras e vai dizer, né? Vai acabar contando. E o próprio governo, né, já fez isso, né? Existe uma Instituição Nacional de Educação do Surdo que criou um aplicativo onde pode ajudar o surdo nessa parte. Isso aí mesmo, a Inês. E aí ela vai dar esse suporte, porque o surdo tem dificuldade para ir no médico. Como que faz se não tem um intérprete? Porque pela lei, eles têm direito no médico, na faculdade, em qualquer instituição pública, eles têm que ter um intérprete disponível. Por isso que a gente ainda está falando sobre inclusão, mas ao mesmo tempo o que se fala de inclusão não é tão assim, não. Tá muito distante ainda. A gente vê principalmente em sala de aula, né, como praticamente muita gente da minha família é da educação, então a gente vê que em sala de aula existe grande dificuldade. Até mesmo para o concurso público, quando se faz para professores que são intérpretes, pouquíssimas pessoas que se candidatam porque não são formados. E aí os surdos não conseguem fazer essa inclusão. Aí tem que estudar em escolas que são muito distantes, onde tem essa inclusão, ou só para surdos, ou uma escola onde tem... E a demanda é muito grande. Aí
você faz o quê? Deixa ele numa sala comum, onde ele tenta, né, se ajudar com os outros amigos. Você tem a informação aqui em Guarulhos da quantidade De surdos De hoje, surdos. não. Que eles estão fazendo, o IBGE estão fazendo um novo censo, né, para poder adquirir essas informações. Não tenho de Guarulhos, não, só do Brasil mesmo, que a gente acaba visualizando mais. Né? Quer fazer aquela pergunta que chegou pra gente aí sobre Deixa eu ver essa se tem mais parte uma que hora. já nos coloca dentro da gramática, né? Sim. Então, a pergunta é a seguinte, né? Assim, no Brasil, como a gente tem a nossa linguagem, o português, a gente vai em várias regiões do país, tem sotaques. Por acaso, na questão das Libras, né? Da linguagem, tem sotaques da galera que é do sul, da galera que é do norte do país, nordeste? Tem. Cara, Tem como é? sotaque daqui para Osasco, tem sotaque daqui Nossa, para mas- São Caetano. Tem mesmo? É mais próximo que a gente... Eles são, sim, as Libras é regional. Então, cada uma tem a sua, Sim, faz todo sentido. faz... Porque cada um tem o seu jeitinho de falar, né? Então, tipo, o pessoal do Rio de Janeiro vai falar o carioca deles lá, algumas palavras que nem a gente entende. Lá o pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul. Então, eles têm, sim, é regional e cada país também tem o seu. Não é uma língua universal. Tanto que cada uma tem a sua sigla. No Brasil é Linguagem Brasileira de Sinais, por isso que chama Libras. Sim. Nos Estados Unidos é a ASL, aí de Portugal eles têm a da França e assim vai. Quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de vocabulário, né? Vocabulário. Tem palavras do vocabulário de Libras que nós não sabemos, não usamos? Não, a gente chama de jargões, né? Que é os nossos... Tipo, a gente quer dizer várias coisas. Então a gente nossa usa galera fala bastante tipo. Tipo assim, tipo então a isso, gente tal. uma linguagem tipo jargões são coisas próprias dele. Então eu criei essa palavra. Existe, mas não é uma quantidade assim absurda. Nossa, é alguma coisa de uma galerinha aqui, de um grupo aqui, de uma comunidade aqui. Então eles têm lá os jargões que eles utilizam. Mas a Libras por ser uma língua que não tem gramática, ela muda o tempo todo. Então, às vezes, eu estou falando sábado aqui, aí lá no sábado. Isso é o sábado? É. E a segunda? Segunda. Segunda, terça. Terça, quarta, quinta. Quinta sim. Quinta sim. Por que Sexta. quinta é assim? Porque o 5 é O assim. 5. Isso é o 5? 5. 5. 5, aberto ou fechado? Tanto faz. Tanto faz. Quinta, sexta. Sexta. Assim ou assim. Assim, Assim. coçando o bigode, Não, na bochecha. na bochecha. Por causa do peixe. De sexta a gente não come peixe? Uhum. Sexta, isso é peixe. Sexta. Sábado. Aqui não tem bochecha. Sábado. Sábado, o que tem a ver isso? Sábado é igual laranja. O que acontece com a gente fala de gramática no português, né? A conjugação dos verbos. Na Libras a gente usa configurações de mão. Então, essa aqui pode ser sábado, pode ser laranja, pode ser leite, pode ser branco, pode ser várias coisas. Pode ser aprender. Aprender. Tudo que você vai apertar, você faz assim, né? É isso. E aí a gente usa as configurações de mão para várias coisas. Eu vou te dar um apertão, Então, ó, Aí você telefone, Y, mercado, que é o carrinho. Então, assim, a configuração de mão tem várias coisas que a gente utiliza. Então, essa é a nossa tal gramática, certo? Isso é tema. Tema. É. Por isso que a gente não fala assim, tipo... Tema é tal quinta-feira coisa. dobrado, né? A gente não faz assim, eu vou falar tal coisa. A minha irmã disse que ela é boa no vôlei. Tipo assim, né? Não é. Não O é. tema de hoje é... Entendeu? Você tá lendo o quê? Eu tô lendo. Escrever é fechado. Assim. Escrever. Igual você pega o lápis. Pega o lápis e escreve. E outra coisa que tem na Libras é essa cara assim, ó.
Faz umas caretas. Tem que fazer careta. Tem que tá? fazer careta. Que é o corpo, é tipo o corpo inteiro, né? O corpo tipo, daqui fala. pra cima. O Né? corpo fala. A Porque linguagem é das o, suas que, mãos, é o né? que a gente fala. Quando você vai se envolver na cultura, você não sabe. Então, é tudo um grupo de surdos. Se você vai entrar lá, não sei falar nada. O que eu vou fazer? Vou me mexer, vou fazer caras e bocas. Tem que ser expressivo, tem que fazer teatro. Exato. Entendeu? É isso aí. Tem. Você fala com o rosto, com o o corpo e corpo com a mão. fala. Exato. Você sabe que a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. O pessoal vai olhar para a tua cara e já vai perceber, Vai perceber, exato. como você tá. Né? E eles são assim. Então, se você está triste, se você tá... Então, você tem que fazer cara. Se você está sofrendo, faz cara de sofrimento aí, pastor. Essa cara aí. Exato. Isso aí. Tô chorando. Se a gente está falando, Jesus chorou. Jesus chorou. É com o dedo Ó. do meio aqui, ó. Ah, é assim. Jesus chorou. É isso aí. Assim. Porque quando a lágrima não cai assim, ó. Então, Mas se ela cai pouquinho, quando tá chorando muito mesmo, de chorar assim, é tudo intensidade. aquela coisa de É intensidade. agonia. Quando a gente faz a tradução, a gente precisa entrar. O que acontece? Quando a gente faz a interpretação, eu tenho que entrar na pessoa que está falando. Então, tipo, se o pastor está pregando bravo, eu tenho que ser contundente no que eu estou falando, entendeu? Tipo, eu tenho que entrar nele para que o surdo entenda o que o pastor está falando. Porque aí ele vai vendo o pastor pulando, passando... E a Juliana assim, ó. Suave. Aí vai falar, ué, o que está acontecendo? Tá diferente, não tá igual, entendeu? Que nem quando é de português para inglês também. O cara tenta dar a mesma entonação. A mesma e entonação, vice-versa, né? exato. Então, se você não for junto, aí o surdo vai ficar falando assim, ixi, mano, acho que ela tá falando tudo errado isso aí. Não tá igual, não. Você interpreta. Como é que funciona a alfabetização de uma pessoa? Vamos supor que eu queira aprender Libras. Eu não sei nada. A primeira coisa que a gente ensina é o alfabeto. O alfabeto. São quantas letras? Normal, a quantidade que existe Normal. no nosso. A gente vai fazer com a mão, que a gente chama de datilografia, que é o A, O A, B, o B, assim? B, C, C, D, D, E, E. F. F é fora. Fora não começa com F? F. F. Dentro tem o T. Entendeu? aqui, O que você fez. Então é F, A, B, C, D. 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 Não, com E. o indicador. pastor. É com esse aqui. Isso. Esse aí é I. Esse é o I. É. É D. do Oi. É isso, é Oi, ó. A. O, I. O, I. Oi. Oi. Isso, pastor, é isso. Oi. É isso aí. D. F, G. D, do. D, do. Dedo. É isso? Mas vai fazer assim, ó, dedo. D, do. Isso, dedo. Dedo. Tenho 5. Tem 5 dedos. 5 assim. Não é assim. É isso. Então você tem o alfabeto, você vai ensinando o alfabeto. Isso, e aí a primeira coisa que a gente começa a ensinar é o alfabeto e depois a gente começa incentivando Juntar as as letras. pessoas a datilografar, até porque existem palavras que nós não sabemos o sinônimo. Então, o pastor pregou uma palavra lá do grego, hebraico, eu não sei o que aquilo significa. Eu não sei o nome de uma cidade. Poxa, esqueci o sinal. O que eu vou fazer agora? Meu Deus. Crucificação, por exemplo. Crucificação. Cruz. Quem morreu na cruz? Jesus. Então é a crucificação. Tá, Certo? pra gente isso é crucificação. Pra eles é A morte na cruz. Isso. Isso. É assim. Cruz, morreu. Então, É o jeito de pensar. de mas pensar, tem que é. pensar do jeito de Pão Libras. nosso de cada dia. pão Pão nosso. Nosso. De todo dia. nosso, Nosso. Isso. nosso Todo dia. de todo dia. Isso é dia.
E aí, se você quer falar todo dia, todo dia. Todo dia comer o pão que é nosso. Pão. Isso, exato. Aí o pão, ônibus, então você tem que tomar cuidado com o que você... O ônibus é o... Ônibus pra fora, a porta do ônibus. A porta do ônibus abriu. Isso é ônibus? Legal. O ônibus, é. Ah, isso aqui é pão. Pão. Porque você abre o pão, você não quer. Você Você não corta o pão assim, ó. Sim. Então, se eu pegar um pão e for cortar com a mão, eu vou fazer assim pra abrir. Então o sinal tem a ver com o cotidiano. O cotidiano. As coisas Todos. normais que eu faço com repetição e que nem associo Exato. com linguagem, Exato. é onde está funcionando a letra ali. Isso mesmo. Então eu estou cortando o pão, Tô cortando o pão. estou saindo do ônibus ou entrando no ônibus. Tá. E metrô? Metrô já é assim? Pode Como é? ser. Como é metrô? Metrô. Isso. Para fora assim? É. Ou assim? Metrô. Faz barulhinho que eu faço. Tem que usar todas as manobras, entendeu? Tchau. 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 Fui. Nossa, que legal. Você lembra de alguma história marcante assim? Foi importante para você na lida com um surdo, ainda mais com essa experiência da igreja, né? De tê-los na igreja. Eu acho assim um milagre, por exemplo, o surdo ele entende a mensagem, ele aceita Cristo. O ouvinte está lá. E assim, é bem aquilo que Jesus fala, né? Sim. A pessoa ouviu, mas ela não escutou. Né? Ela viu, mas ela não enxergou. E aí você tem lá o surdo, que ele não está ouvindo, mas está escutando. Nossa, impressionante. E assim, Você tem uma história assim marcante com algum surdo que... eu tenho com os pequenos, né? Sempre cuidei mais dos pequenos, né? No ministério. E a gente ensinava a Bíblia todos os sábados para eles. Então, o gostoso de ouvir foi uma mãe que me ligou, mandou uma mensagem dizendo que, olha, meu filho quer muito que eu vou na igreja, porque ele falou que Jesus disse que eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso ser salvo. E ele disse que foi a Juliana que falou isso para ele. E assim, você vê o quão gratificante é você estar sendo entendido. Porque quando a gente faz a interpretação, às vezes você fala, poxa, será que eu coloquei tudo aquilo da emoção ou daquilo que a criança precisava entender? E aí, naquele dia, aquela criança entendeu. E ela levou essa mensagem para a família. E a família não tem aquela comunicação com ela em Libras. A comunicação dela é bem difícil, não é aquela comunicação que flui. E mesmo assim, a mãe dela conseguiu entender a mensagem, o quão importante era ela fazer parte da igreja, conhecer Jesus e estar ali com Jesus, porque senão ela sabia que ia para o inferno e precisava ir para o céu junto com a mãe. Então, é muito gostoso quando você vê isso. Quando eu era Mensageiras do Rei, meu sonho era trabalhar com missões urbanas. E aí depois, com o tempo, isso vai morrendo, né? Tipo, você vai crescendo, vai fazendo outras coisas e tal. E aí, quando o surdos apareceu na minha vida, eu falei, Senhor, eu aceito essa missão urbana que o Senhor tem me dado. Então, é isso que eu quero seguir. Tanto que onde eu trabalho hoje, quando não tem o aparelhinho lá, o aplicativo para fazer, a Juliana interpreta. E eu consigo falar um pouco de Deus para eles também. Então, isso é bacana. Porque as pessoas são ouvintes e não estão entendendo o que eu estou falando, mas o surdo está entendendo. Então, isso é legal. Então, essa mensagem que você consegue passar para o surdo, fazer-se de entendido também, quando eles entendem, por mais pequeno que seja, entende a palavra de Deus, e levar isso para os pais que não conhecem nada de Libras, é uma coisa que marca bastante para a gente. Você fala com seus filhos? Você ensina os seus filhos a linguagem? O Lucas, sim. Ele é bem curiosinho, então ele pergunta. Ele fala, eu quero saber, como que faz isso aqui, mãe? Aí eu já sei escrever meu nome. Eu falei, é isso aí. E continue assim. Porque a gente incentiva os nossos filhos, né, os amigos, a fazer uma outra língua estrangeira. A própria escola já força, dependendo da escola, você tem espanhol, você tem inglês, você tem algumas que tem francês, enfim.
Mas não tem Libras. Libras não tem. Nossa. Hoje as faculdades estão obrigando, né? A parte de pedagogia, principalmente, a fazer pelo menos o básico. Mas por conta da profissão, né? Não é porque eu vou ter um amigo que seja Minha mãe fez de braille também. De braille Ela, já ela fiz, fez viu, um gente? É trabalhão maravilhoso. gigante lá, fazendo os furinhos. Dá para a gente ficar lá também, é muito legal. Mas não tem esse incentivo, né? Por mais que no Brasil seja a segunda língua, não tem. Não tem esse Na incentivo. escola pública não tem no currículo Não. Libras. Eles tentam colocar, mas não existe profissionais disponíveis também no mercado, né? Porque a gente faz um teste, não fiz, porque é muito difícil mesmo. E o meu objetivo não era trabalhar profissionalmente com Libras. O meu desejo sempre foi para levar a palavra de Deus, para levar o evangelho e trabalhar na igreja, levando o amor de Deus. E profissionalmente você precisa ser credenciada, ter lá o seu, tipo, CRC que o pessoal tem, aquela carteirinha tem que ser aprovada. Você vai lá, faz um teste, assim, medonho para poder garantir. Tem pessoas que não conseguem, estuda e não conseguem. Então isso dificulta muito. Se o pessoal que estiver assistindo a gente, né, a nossa turminha aqui, se eles tiverem interesse de aprender, pode procurar você? Pode. Você pode lecionar, pode ajudá-los a Posso ser alfabetizados aí na linguagem? Posso. Seria uma honra. Porque, Que por legal. exemplo, desse número aqui, pastor, tipo de 9,7 milhões de surdos, No Brasil. no Brasil, quantos deles são cristãos? Qual é a nossa oportunidade também para evangelismo com surdos, para missões com surdos? E com surdos, infelizmente, você tem que ter um trabalho muito contínuo, porque o mundo é muito fácil para eles. É muito fácil. Quando a gente tem os surdos dentro da igreja e eles visitam o Tatuapé, você tem que fazer a gente fala um refresh com eles. Entendi. Porque chega lá, é uma comunidade que você vê de tudo. Sim. Todo tipo de surdo. Você vê todo tipo que você imaginar. Você fala, nossa, como que eles chegaram nesse nível? Como que eles aprenderam isso? É porque, para eles têm uma grande facilidade para tudo. Porque é o que a gente falou, eles aguçam muito, não tem audição, mas aguçam outras coisas. Eles são bons em tecnologia, eles são bons em várias outras coisas. Então, assim, quando a gente tinha os surdos que iam para lá, ou viajavam, ou frequentavam outro lugar, a gente tinha que, todo sábado à tarde, a gente tinha que fazer um lembrete dele, do que Deus é para eles. Mas Porque a senão gente eles se também perdem tem muito. ouvinte de tudo que é tipo também. Tem isso. Né? Tem ouvinte de tudo que é jeito. Não tem Verdade. diferença nesse sentido. Coração. Porque a gente vai ver que a necessidade humana, né? Sendo O desejo humano, o coração humano Vai pender para outro lado. vai usar tanto as coisas para o bem quanto para o mal, né? Tudo é puro para quem é puro, Verdade, tudo é puro. assim como tudo é impuro para quem é impuro. Não tem meio termo, né? Então, legal. Olha, eu adorei o papo, gostei mesmo, assim. Eu acho que fez a gente pensar bastante sobre essa realidade. Um desafio muito grande, né? E pelo menos agora a gente, quando se deparar com um surdo, a gente olhar com empatia, né? E se mostrar curioso, uma vez que eles também são curiosos, para aprender, para pedir para ensinar, para tentar conversar de alguma forma, né? E eles colam quando vê que você gosta da fruta. Eles Que vão você ver. se interessa, né? Vou ficar pertinho, você seu amigo, eu vou que vou. Que joia. E qual o conselho que você pode dar aí para a turma que está assistindo a gente? Uma palavra aí de encorajamento. Talvez a gente tenha um público adolescente, jovem aí assistindo a gente, né? O que eu quero incentivar todo mundo, né, é que assim como nós precisamos também de Deus e também crescimento quando a gente fala profissionalmente, viver neste mundo assim, eles também precisam. E é uma língua que a gente tem disponível aí. A gente tem plataformas, tem aplicativo onde você pode aprender diversas coisas. Então, basta querer.
E isso é uma coisa que vai agregar muito, porque quando as pessoas perguntam que língua você fala, eu falo, eu sou bilíngue, porque hoje eu falo Libras, então eu sou bilíngue. E é uma coisa que, tipo, faz diferença, porque eles precisam dessa ajuda. E a gente precisa também se movimentar. E como cristão, falando como cristão, esse é um campo missionário gigantesco que a gente tem, e a gente perde muito para algumas religiões que não ensinam o verdadeiro amor. E eles são bem preparados. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a fazer, Deus capacita. A gente acha que não tem capacidade. Mas aí é onde Deus entra e Ele faz um trabalho assim que você desacredita. É o fator Deus. Exato. Né? Vamos criar um impacto na igreja, vamos num domingo aí interpretar o culto para ver se os ouvintes entendem alguma coisa. Não vou entender. Não, brincadeira. Vamos fazer sim. Juliana, obrigado aí pela sua presença conosco aqui. Gustavo, palavras finais aí, um abraço para a turminha que está assistindo a gente. É isso aí, pessoal. Foi mais essa uma gravação aqui do nosso Growcast. Foi um baita prazer. Obrigado, Juliana, Obrigado. por ter conversado com a gente. E fiquem ligeiros pro próximo, tá? E fiquem ligeiros com Libras. É uma oportunidade de evangelizar, de aprender uma nova língua, de abrir portas. Então é isso. Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Let's grow. Let's grow.